E no vídeo de hoje vamos comentar acerca do primeiro trimestre de 2025 da CEMIG e dar uma olhada nesse balanço. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final para você não perder nada. Então logo aqui de cara, já atendendo o que mais interessa a vocês, que são os dividendos. Então os últimos dividendos que tiveram data com foi no dia 30 de abril e o pagamento vai ser realizado em 30 de dezembro desse ano e 30 de junho desse ano. São duas parcelas, cada uma no valor de 0,32 por ação. Seguindo aqui um pouco mais adiante, os resultados do primeiro trimestre, e aqui no EBITDA consolidado você pode perceber que houve uma queda tanto no IFRS quanto no recorrente, e no lucro líquido consolidado o mesmo acontece. Aqui na alavancagem, a gente observa um leve aumento, pulando de 1,30 para 1,41. O que não é nada demais, muito pelo contrário. A CEMIG ela é uma das empresas elétricas com a menor alavancagem, com o menor endividamento do mercado. Isso é um ponto muito positivo, porque a empresa ela tem margem o suficiente para poder tomar crédito e fazer frente a novos investimentos, reforçando ainda mais o caixa da empresa. Então, é uma carta na manga, é um ponto muito positivo. E aqui, como a maioria deve saber, o carro-chefe da empresa é a distribuição de energia. Logo em seguida vem a geração, depois o setor de gás, transmissão e comercialização. É assim que são divididas as fatias do EBITDA da empresa. E aqui uma visão mais macro da CEMIG distribuidora, da transmissão e da gás é a seguinte: em comparação com o primeiro trimestre de 2024, houve uma variação positiva no setor de distribuição e já transmissão e gás houve uma queda. Então, no consolidado, o resultado variou negativamente 9%. Agora, no que diz respeito ao lucro, a distribuição variou negativamente 3,4%, setor de transmissão cresceu 9,5% e no setor de gás uma queda aqui também muito pequena de 2,6%, mas no geral uma variação negativa de 9,9%. E aqui analisando o que a empresa entregou, apesar das quedas, ela aponta que foi um resultado consistente no primeiro trimestre de 2025, o que é verdade, porque pare para imaginar, todo negócio tem variações no trimestre. E a gente tem um péssimo costume de achar porque um trimestre foi menor do que o outro e que foi um péssimo resultado, mas não. A empresa ainda assim deixou um lucro de mais de 1 bilhão. A empresa seguiu com fluxo de caixa, mas a gente tende a achar que foi um péssimo resultado e que é o fim do mundo, mas não é bem por aí. Então aqui nos destaques, o EBITDA foi de 1,8 bilhão, o lucro líquido 1,04 bilhão, EBITDA ajustado 1,8 e o lucro líquido ajustado 1,02 bilhão. E nos destaques CEMIG Distribuição, o EBITDA da CEMIG Distribuição teve um aumento de 9,8 em relação ao primeiro trimestre de 2024. Uma redução de 27 milhões em perdas de créditos esperadas, um OPEX melhor que o regulatório em 49 milhões, mostrando a eficiência da empresa, e redução de 0,3% na energia distribuída, excluindo geração e distribuição. Então, mais uma vez aqui eles batem no ponto da eficiência operacional, com uma redução na despesa de pessoal, e aqui na verdade PMSO é um acrônimo para pessoal, material, serviços e outros. Então, se a gente pega um trimestre em comparação ao outro, em tese, teria que haver ali o efeito da inflação, porque o dinheiro perde valor ao longo do tempo, então as coisas ficam mais caras, mas não só não houve o reajuste da inflação, como houve uma redução de 1,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Ou seja, dentro da janela de um ano, a empresa conseguiu reduzir os seus custos. Baita ponto positivo. E é esse tipo de coisa que toda empresa séria deveria estar focada, em redução de custos. E veja só que interessante, eles fizeram uma migração de 1.032 empregados no primeiro trimestre de 2025 para a modalidade de plano de saúde que não gera obrigação pós-emprego para a empresa. E com certeza isso daqui vai refletir no longo prazo. É importante destacar que houve também redução de 87% no EBITDA da comercialização, causando um efeito negativo de 133 milhões no primeiro trimestre de 2025. Mas ainda assim, a CEMIG segue na liderança no mercado de varejo, sendo a primeira comercializadora a superar a marca de 2.000 clientes varejistas. Impressionante. E fora isso, que nós vamos falar um pouco mais para frente, teve também um investimento no total de 1,21 bilhão, que foi 18,6% maior do que no primeiro trimestre de 2024. E a CEMIG realizou um CAPEX de 979 milhões, um acréscimo de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2024. E para quem não sabe, o CAPEX é o Capital Expenditure, que se refere aos gastos de capital de uma empresa
ou seja, o dinheiro investido em ativos fixos, como equipamentos, imóveis, veículos, tudo isso para aumentar a produção e melhorar processos dentro da CEMIG. E aqui houve também resultado de equivalência patrimonial menor em quase 50 milhões. Isso porque a usina hidrelétrica de Belo Monte piorou seus resultados em 64%, uma redução de 31 milhões, o que pode tranquilamente ser um efeito sazonal por conta do volume, então nada fora da curva. E além disso, houve uma redução de 31 milhões em função da venda da Aliança Energia no terceiro trimestre de 2024. E aqui, mais uma vez, a empresa teve sucesso na emissão de debêntures que totalizaram 5 bilhões. E os debêntures são títulos que a empresa emite para poder captar recursos no mercado. E claro, ela paga juros para isso, por isso que é interessante também para quem compra os debêntures da empresa. E com esse recurso captado, ela consegue financiar novos projetos. Então a empresa aqui destaca aqui 3,1 bilhões em março, mais um adicional de 1,9 bilhões em abril, fechando 5 bilhões. Eles alongaram também o prazo médio da dívida para 5,5 anos. E ainda assim, a empresa, como eu disse anteriormente, permanece com uma baixa alavancagem de 1,41 vezes o que deve dividido pelos ganhos antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. Então, com 1 ano e meio de resultados, em tese, a CEMIG teria toda a sua dívida quitada. E além disso, como eu mencionei no início do vídeo, a CEMIG anunciou um JCP na ordem de 541 milhões, que foram declarados em março de 2025. Então tá aí o pagamento em duas parcelas para junho desse ano. Então tá aí o pagamento de duas parcelas para junho e dezembro de 2026. E aqui eu gostaria de fazer uma correção de uma informação errada no começo do vídeo, em que no site apresentava o pagamento ainda esse ano, mas, como está descrito no próprio documento da empresa, o pagamento será realizado apenas em 2026. E aqui mais algumas informações muito interessantes acerca do mercado de energia consolidado. O Grupo CEMIG faturou aproximadamente 9,46 milhões de clientes em março de 2025, com um crescimento de 205 mil clientes, o que equivale a um aumento de 2,2% na base de consumidores em relação a março de 2024. Deste total, a grande maioria são consumidores finais e de consumo próprio, e 2.372 clientes são outros agentes do setor elétrico brasileiro. No gráfico abaixo, inclusive, é possível você observar a participação das vendas aos consumidores finais do Grupo CEMIG. Então, observe como os clientes industriais permanecem sendo a maioria em termos de relevância nas participações de vendas de energia por segmento. Logo em seguida, tem o setor residencial, que cresceu 1% em relação com o primeiro trimestre de 2024, e fora isso, apenas comércio e serviço, que variou 1% para baixo. Agora aqui o ponto que mais interessa para os investidores de longo prazo, que é o que diz respeito aos investimentos realizados pela empresa. Então, mais um destaque de execução do maior programa de investimentos da história da companhia, que garantem modernização e confiabilidade do sistema elétrico CEMIG. Então, observe que o planejamento de 2025 é um investimento na ordem de 6 bilhões 352 milhões, e boa parte desse recurso vai ser destinado ao setor de distribuição. Essa daqui é a fatia mais relevante dos investimentos da empresa. E veja só que coisa curiosa. Os investimentos que foram realizados em 2024, eles foram maiores em 6 vezes o valor que foi investido em 2018. Então, muito dinheiro foi investido de lá para cá, e observe que a empresa aumentou bastante o seu endividamento em relação aos anos anteriores, mas mesmo assim, ainda é um endividamento baixo, visto ao caixa que a empresa consegue gerar. E aqui, acerca da distribuição, houve um investimento de quase 1 bilhão em modernização e manutenção do sistema elétrico, com 3 subestações energizadas no primeiro trimestre desse ano e mais de 201 mil novos clientes conectados. Isso daqui não é pouca coisa, a empresa segue crescendo. Aqui no ponto de transmissão, mais investimentos na ordem de 55 milhões com reforços e melhorias e incremento na receita anual permitida. E aqui mais 55 milhões em investimentos no parque fotovoltaico da CEMIG, expansão na infraestrutura de gás e ampliação e modernização no parque gerador. Isso daqui é muito positivo, porque quem investe com foco em longo prazo quer mais é que a empresa siga investindo, aumentando a base de clientes, para ter no futuro um lucro líquido maior do que o que tem hoje. E é interessante mencionar esse ponto, que só nesse trimestre
em comparação com o mesmo trimestre de 2024, já houve um aumento de quase 20% nos investimentos. Bom demais. E aqui um dos gráficos que eu mais gosto de trazer, que é a relação lucro líquido com a cotação. Eu já mencionei anteriormente que aqui você tem que prestar atenção porque eles não excluíram o fato não recorrente do processo de venda da Aliança Energia, então, muito provavelmente, o resultado da CEMIG deveria estar aqui embaixo, próximo dos 5 bilhões de lucro líquido, o que ainda assim tem uma pequena margem em relação à cotação. Então, infelizmente, não tem de fé e fato essa lacuna, mas é claro, você que compra com as cotações por volta de 10,30, se eventualmente a CEMIG, com os investimentos, conseguir aumentar o seu lucro líquido anual para 6, 7 bilhões, então é como se você estivesse pegando esse gap. Mas tem que prestar atenção, porque hoje em dia não é essa daqui a realidade. Mas observe que em 2018, o lucro da CEMIG era menos de 2 bilhões, e depois de todos esses investimentos, o resultado cresceu e quem comprou em 2018 fez bom negócio. Então tem que ter paciência, seguir firme sem vender as ações da empresa e reinvestindo integralmente todos os dividendos. E aqui os indicadores de qualidade da CEMIG também melhoraram, deixando o consumidor mais satisfeito. É um ponto também interessante de trazer aqui. Isso mostra também a eficiência da empresa na prestação de serviços. Bem, então esse foi o vídeo de hoje e respondendo essa pergunta inicial, o resultado não foi fraco. É muito comum que oscilações aconteçam em qualquer negócio e ainda assim a CEMIG entregou um baita de um resultado, mais de 1 bilhão de lucro líquido, que para o tamanho da companhia é um lucro fantástico, então não tem paura, não tem medo. São movimentos normais. E é interessante mencionar que futuramente eu vou trazer os meus novos aportes aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de acompanhar os investimentos, os dividendos recebidos, por favor, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu gostaria de te agradecer por ter assistido até aqui e te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui agora na sua tela para você descobrir o meu preço teto em CEMIG. Eu fiz esse cálculo e eu tenho certeza que se você tem CEMIG ou está pensando em comprar, que você vai querer saber. Um abraço para você e fique com Deus!